Nos bastidores da política brasileira, uma bomba está prestes a explodir. De acordo com o senador Ciro Nogueira, ex-ministro-chefe da Casa Civil e um dos nomes mais influentes do Progressistas, Jair Bolsonaro já teria definido quem será o grande nome da direita nas eleições de 2026. Mesmo inelegível, Bolsonaro continua sendo o principal líder político do campo conservador. E, segundo Ciro, ele já tem dois possíveis sucessores no radar: Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, e Ratinho Júnior, governador do Paraná. Mas o que está por trás dessa escolha? Quais são as chances reais de cada um? E por que essa decisão pode definir o futuro da direita? E talvez até o futuro do Brasil? Fica comigo até o fim desse vídeo, porque o que vamos revelar aqui ajuda a entender muito mais do que apenas uma sucessão política. Mostra os bastidores de um movimento que ainda pulsa forte, mesmo após as tentativas de calar Bolsonaro e enfraquecer a direita no país. Segundo Ciro Nogueira, Bolsonaro enxerga em Tarcísio e Ratinho Júnior duas figuras capazes de manter vivo o legado que começou em 2018. Ambos são governadores bem avaliados, com imagem de gestores eficientes, discurso moderado e boa relação com o eleitorado conservador. Mas há uma diferença fundamental entre eles: o perfil político e o grau de independência em relação ao ex-presidente. Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura de Bolsonaro, é um nome técnico, discreto e leal. Foi uma das peças mais importantes do governo, responsável por grandes entregas, estradas, obras e concessões. Quando Bolsonaro o lançou para o governo de São Paulo, muitos duvidaram. Mas ele venceu Fernando Haddad no segundo turno e se tornou uma das maiores vitórias políticas do bolsonarismo. Tarcísio, no entanto, tem um estilo próprio. É moderado, evita polêmicas e tenta dialogar com setores da esquerda e da imprensa. Essa postura tem gerado críticas dentro da base mais fiel de Bolsonaro, que o considera técnico demais e pouco combativo. Mesmo assim, Bolsonaro o respeita profundamente e sabe que, entre todos os aliados, Tarcísio é o que mais reúne condições para vencer uma eleição nacional. Do outro lado, Ratinho Júnior é um caso diferente. Ele é jovem, carismático e dono de um forte discurso de gestão eficiente. Tem o apoio do agronegócio, é bem visto por empresários e mantém excelente aprovação no Paraná. Ratinho tem ainda um trunfo importante. É filho do apresentador Ratinho, um nome muito popular e com enorme alcance entre o público conservador. Ciro Nogueira revelou que Bolsonaro vê em Ratinho Júnior um perfil que pode unir técnica e carisma, além de representar uma nova geração de políticos de direita. Por outro lado, Ratinho sempre manteve uma postura de neutralidade, evitando se declarar bolsonarista de carteirinha. Isso levanta dúvidas. Até que ponto ele estaria disposto a assumir o legado do ex-presidente de forma clara? Essa disputa silenciosa entre Tarcísio e Ratinho Júnior não é apenas sobre quem será o candidato, é sobre o rumo que a direita brasileira vai tomar nos próximos anos. De um lado, há quem defenda uma direita moderada, voltada à gestão e ao diálogo. De outro, há quem queira manter viva a chama do bolsonarismo original, forte, combativo, patriota e sem medo de enfrentar o sistema. E o mais curioso é que, segundo Ciro, Bolsonaro acompanha tudo de perto, analisando cada movimento. Mesmo sem poder concorrer, ele continua sendo a figura central. Nenhum nome de direita hoje se sustenta sem seu apoio. E é exatamente isso que faz dele um rei no tabuleiro. Alguém que, mesmo fora do jogo, ainda decide quem joga. Nos bastidores, aliados próximos afirmam que Tarcísio já teria sinalizado disposição de seguir com o projeto bolsonarista, desde que tenha liberdade para manter seu estilo de gestão. Ele não quer ser um fantoche político, mas também não quer se afastar da base conservadora que o elegeu. Bolsonaro, por sua vez, sabe que Tarcísio é leal e que, sem ele, dificilmente São Paulo teria sido conquistado.
Ratinho Júnior, por outro lado, é visto como uma alternativa mais neutra, que poderia atrair setores do centro e do empresariado, que ainda olham para Bolsonaro com resistência. Por isso, há quem diga que a escolha entre Tarcísio e Ratinho é, na prática, uma escolha entre manter o bolsonarismo puro ou tentar criar uma nova direita, mais ampla e menos polarizada. Mas nem tudo é consenso dentro do movimento conservador. Há quem acredite que nenhum dos dois conseguirá substituir o carisma de Bolsonaro e que, sem ele no palanque, a base pode se dividir. Alguns até sonham com o retorno político de Bolsonaro, caso consiga reverter sua inelegibilidade até 2026, algo que, embora improvável, não é impossível. Outros nomes também aparecem nos bastidores. Eduardo Bolsonaro, por exemplo, tem ambição política e conta com forte apoio entre os mais fiéis. Mas dentro da própria família, há quem tema que uma candidatura dele gere rejeição fora da bolha conservadora. Ciro Nogueira foi claro. Eduardo não é o nome ideal para 2026. E essa fala foi interpretada como um recado direto ao clã Bolsonaro. É hora de pensar estrategicamente e não emocionalmente. Enquanto isso, o governo Lula acompanha tudo com atenção. O PT sabe que, se a direita se unir em torno de um nome forte, seja Tarcísio ou Ratinho Júnior, o cenário de 2026 pode se complicar. Por isso, a estratégia petista tem sido tentar dividir o campo conservador, estimulando rivalidades internas e aproximando antigos aliados de Bolsonaro do centro político. Analistas políticos destacam que a disputa de 2026 será uma das mais decisivas da história recente do Brasil. Não será apenas uma eleição comum, será uma batalha entre duas visões de país. De um lado, o modelo progressista que domina o poder desde 2023, do outro, a força de um movimento que nasceu nas ruas, com milhões de brasileiros vestindo verde e amarelo, pedindo liberdade, ordem e respeito à pátria. E é justamente por isso que as palavras de Ciro Nogueira tiveram tanto impacto. Quando ele disse que Bolsonaro já escolheu, não foi apenas uma declaração. Foi um sinal para a direita se organizar. Mostrou que há planejamento, estratégia e, acima de tudo, unidade em torno de um propósito maior. Mas o que podemos esperar daqui para frente? Nos próximos meses, a tendência é que Bolsonaro intensifique sua presença em eventos, encontros e manifestações. Mesmo fora das urnas, ele continuará sendo o principal articulador da direita. E, segundo pessoas próximas, sua decisão final sobre o candidato deve ser tomada apenas em 2026, quando o cenário estiver mais claro. Enquanto isso, Tarcísio e Ratinho Júnior seguirão seus caminhos, tentando consolidar apoio e mostrar resultados concretos em seus estados. Tarcísio aposta em obras e entregas em São Paulo, enquanto Ratinho investe em tecnologia e infraestrutura no Paraná. Ambos sabem que estão sendo observados de perto, não apenas por Bolsonaro, mas por milhões de brasileiros que ainda acreditam na bandeira do Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. No fim das contas, a sucessão de Bolsonaro não é apenas uma questão política, é simbólica. Ela representa a continuidade de um movimento que mudou a forma como o povo vê a política, que enfrentou o sistema e que, mesmo diante da perseguição, não se curvou. Independentemente de quem for o escolhido, Tarcísio, Ratinho Júnior ou até outro nome, o que realmente importa é manter viva a chama do patriotismo, da liberdade e da soberania nacional. E uma coisa é certa: Bolsonaro pode estar fora das urnas, mas jamais estará fora da história. Seu legado continuará ecoando nas praças, nas redes e no coração de milhões de brasileiros que ainda acreditam em um país livre, justo e fiel aos seus valores. Agora, eu quero saber a sua opinião. Quem deve representar o legado bolsonarista em 2026? Tarcísio, Ratinho Júnior ou outro nome? Deixe seu comentário aqui embaixo. Inscreva-se no canal Falcão Política
e ative o sininho para acompanhar as próximas análises. Juntos, seguimos defendendo a verdade, a liberdade e o Brasil que amamos. Fim do roteiro. 1.800 palavras. Pronto para IA de voz e vídeo YouTube.